Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, ok pessoal? Hoje nós estamos aqui com a escritora Fernanda Paganotti, que vai conversar um pouco com a gente, vai falar um pouquinho, contar a sua história. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, como você está? Tudo bem, estou bem, graças a Deus. Que ótimo. Então a gente vai conversar com você sobre a sua parte de escritora, sobre os seus livros, sobre como você começou, sobre seus projetos, sobre como você está agora, né? Fala um pouquinho de como você teve esse início, o que te impulsionou, quem que te despertou, como foi isso? Você lembra? Para falar um pouquinho pra gente? Eu lembro sim. Eu comecei a escrever logo que eu comecei a aprender a ler. Né? Quando eu comecei a ler desde pequenininha, eu já me encantei pela leitura, né? E quando eu comecei a aprender a ler, a me encantar com os livros, eu comecei a escrever também, né? Eu comecei a dialogar com os livros, certo. Né? E aí me encantei pela leitura, pela escrita, já desde pequenininha, brincava de escrever livrinhos, assim como eu lia os livros, eu brincava de escrever os livros também, tá. Né? E comecei desde aí de pequenininha a já me interessar por isso. Você lembra alguns desses, não? Que você lia assim? Que lia? Quando criança eu comecei lendo, como todo mundo, né, os gibis, né? Tá. Turma da Mônica, Tio Patinhas, Pato Donald. Então, e como que você então foi para os gibis? Quer dizer, os gibis que você teve esse início, né? Isso. E você lembra alguns que você lia? Você falou Turma da Mônica, quem mais que você lia? Você lembra? Ou era mais só a Mônica mesmo? Mais a Turma da Mônica, né? É. Que tinha também Tio Patinhas, tinha Pato Donald, tinha... Quem mais? Tinha o... A da Turma da Mônica todos, né? o Zé Cascão, Carioca, Cebolinha, Zé Carioca, o Horácio. Tinha tudo... O Astronauta. Tá. E do Walt Disney, no caso, era o Zé Carioca, como a gente falou agora. Tinha as histórias que eu gostava muito, que era do Professor Pardal. Também. Nossa, da Lampadinha, eu gostava muito dessas histórias assim. E aí quando você começou, como que foi esse seu início mesmo? Você foi se adaptando, você foi buscando outras ideias, você foi, sei lá, o pessoal às vezes assiste muito televisão, então via desenhos, via filmes, via seriados. Eu não era muito de assistir televisão, não. Tá. Eu gostava mais da leitura. Certo. E aí eu fui ampliando a leitura. Eu já fui para a coleção Vagalume, que era uma coleção que a gente lia muito na minha infância, né? Vagalume. A coleção Vagalume. Aí tinha também os autores mais comuns na época, Pedro Bandeira, Marcos Rey, né? Que eram as aventuras, né? Tá. Que a gente lia bastante. E aí eu fui ampliando a leitura para esses autores. Tá, aí você foi focando mais pro lado de poesias mesmo, é isso? Aí na adolescência eu fui para poesia. Na adolescência a minha avó gostava muito de poesia e ela acabou me apresentando a poesia. Tá. Aí na adolescência eu passei a escrever também as poesias. Então na sua família você também tinha esse apoio, esse espelho, é isso, da sua avó? Tinha minha avó que apresentou a poesia e o meu pai, que ele trabalhava com diagramação, né? Ele também trabalhou muito com capa de revistas, de livros, e ele apoiava muito também a entrar nesse mundo da escrita. Né? Ele tinha muito sonho de que eu produzisse um livro, que eu escrevesse um livro, porque ele trabalhava na área da produção, né, de livros. Mas ele trabalhava em algum local específico ou era mais assim, tipo independente? Como é que era? Não, ele trabalhou nessa área. Meu pai trabalhou no Estadão. No Estadão. Trabalhou no Estadão. Ele se aposentou no Sesc. Interessante. Fazendo revista. Trabalhou na Problemas Brasileiros, do Sesc. E trabalhou nas Edições Paulinas. Ele trabalhou então ele tinha um bom contato, assim, né? E dos grandes ali, né? De poder fazer, trabalhar. Tem uma grande experiência na área. É muito bom isso. Sim. E nesses locais, assim, que você falou, você também já fez alguns trabalhos ou faz? Em Edições Paulinas, você fez alguma coisa? Não. Sesc, nada assim? Não, eu era bem jovem quando ele trabalhava nesses lugares. Tá. E aí você foi se adaptando, então, com esses contatos. Você teve contato nessa época com outros poetas, outros escritores, ou você foi só ali sozinha, com esse contato que você tinha com a sua avó, com o seu pai mesmo? Não, tive alguns contatos através do meu pai. Né? Tive, assim, não pessoalmente, mas indiretamente eu cheguei a ter contato com alguns. Né? Inclusive, eu participei de uma coletânea de poesias na época, da Sociedade Paulista, não lembro o nome. Dessa que você tem aí. Do Movimento Poético de São Paulo. Tá, que você vai falar aí mais pra gente. Que era de um amigo do meu pai que participava. Através dele eu consegui participar dessa coletânea.
também do Ives Granda Martins, que também escrevia poesia, que foi através do meu pai também que tive contato com ele. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas através do meu pai eu tive contato com ele. Tá. Então, eu tive esses contatos, né, indiretamente, mas eu tive. E você é de São Bernardo ou não? Sou. São Bernardo mesmo? Sou de São Bernardo. Batateira, como fala a turma. Ah, tá. E aí, então, esse contato seu mais foi aqui em São Bernardo e São Paulo, vamos dizer assim? É. Que você foi começando a conhecer e fazer esse seu trabalho mesmo, é isso? E da sua família, esse pessoal, sua avó mesmo que você falou, ou outros que você conheça da sua família, o pessoal também fez alguma coisa com livros assim, já foi editando, ou era mais assim, de fazer uma coisa ali e tal? Ninguém que foi para a área de escrita, não. É. E quando que você realmente foi para essa área? Que você falou, eu vou escrever meu livro, vou escrever meu primeiro... Foi esse primeiro que você falou e depois? Aí você foi se adaptando? Não, o primeiro que eu escrevi, que foi esse daqui, eu tinha 13 anos, foi por incentivo da escola. Né, foi um projeto da escola, uma professora de língua portuguesa, eu estava na 7ª série, a professora de língua portuguesa propôs a escrita de um livro na escola. Tá. Né, e quando ela entregou o livro, corrigido, ela me entregou dizendo que ela estava me dando uma nota 10, porque para ela era um livro que ela tinha tirado da livraria e comprado como um livro de um escritor mesmo. Certo. Né, e aí meu pai ficou, né, muito orgulhoso e resolveu fazer uma produção independente. Você quer mostrar pra gente mostra lá aqui na câmera. Aqui, isso aí. A Difícil Procura da Felicidade. Esse foi o primeiro, então. Foi o primeiro, que aí foi uma publicação independente. Né? Como meu pai tinha contatos com isso, ele fez. Foi ilustrado por ele, inclusive. Tem aqui, assim, as ilustrações foram feitas por ele. Ele que fez a diagramação, a ilustração. Foi uma publicação independente. Certo. E esse foi a primeira, que eu tinha 13 anos. 13 anos. Aí depois é que eu fui fazer, que eu fiz essa participação aqui na coletânea do movimento poético. Que aí você já tinha mais de 13. Você tinha esse aqui eu tinha acho que uns 16, 17. 16, 17, tá. É. E aí quando você fez esses dois, porque foi os dois primeiros, vamos falar assim, né? Isso. Aí você foi especificando assim um estilo, ou você gostar de um certo assunto, ou você sempre foi assim de vários assuntos? Foram épocas, né? Assim, durante a adolescência eu fiquei mais na área da poesia. Tá. Fiquei muito tempo na poesia. Aí depois eu fui para a área da pedagogia, né? Resolvi escolher a profissão de professora. E aí dentro do período como professora, eu acabei me encantando pela literatura infantil. Né, trabalhando com as crianças, porque aí a gente tem todo esse trabalho de ler, né, livros infantis para as crianças, de produzir textos com as crianças, né, porque a gente trabalha muito com a produção de texto infantil. Aí eu acabei me interessando muito pela literatura infantil. Tá, porque você é pedagoga e professora, né? Isso. E professora no caso infantil. Do Fundamental 1. Isso, tá. Trabalho de 1º a 5º ano. Faz tempo? Faz 23 anos. Tá, só? Quase aposentando já. Então você tem muita experiência nisso e isso também te ajudou bastante, né? Sim. Para ir para a linha infantil, né? Porque ali acho que a gente consegue... Eu sei porque eu também trabalhei um tempo com crianças na parte de música, musicalização, iniciação musical e tal. E aí você vai conhecendo muitas coisas que às vezes você tem um posicionamento e de repente com as crianças ali você vai aprendendo outras coisas. Que às vezes na teoria de um jeito, na prática você vai colocando outro ou vice-versa, né? E como é essa sua experiência, assim, por exemplo, para você poder passar para eles alguma história? Você acha que fica mais fácil você tendo já essa experiência na poesia, um pouco de contar história, de falar para eles? Como que é isso? Sim, porque assim, a gente tem um trabalho de leitura diária com as crianças, né? Então, assim, todo dia a gente faz um trabalho de ler com eles. Tá. Né? Então, isso a gente já tem esse retorno deles diariamente, do que eles gostam de ouvir, né? E assim, todo dia a gente tem selecionar o livro que eles vão gostar, porque a gente tem um trabalho de leitura por prazer, né? Porque a gente tira um pouco essa coisa da leitura por obrigação, né? Porque as crianças os adultos hoje em dia não gostam muito de ler, porque passou pela escola aquela coisa de que ler é obrigatório. Certo. Né? A partir do momento que é obrigatório, perde a graça, um pouco, né? Então, a gente faz muito um trabalho de ler por prazer. Então, todo dia a gente inicia o dia da aula, uma leitura simplesmente por prazer, uma leitura que não tem cobrança, não vai ser avaliado, nada.
Então a gente faz uma seleção bem, bem delicada, assim, do que a gente vai ler para eles, que seja só uma leitura para aproveitar a leitura, né, sem avaliar nada. Então, nesse momento de avaliar, a gente faz mesmo, né, um olhar bem atento para as crianças do que eles gostam de fazer, de ler, de ouvir. Né? Então, nisso a gente já tem uma ideia do que a criança gosta. Ah, tá. Né? Então, para mim, isso já dá um retorno legal do que eles gostam, do que a criança gosta de ouvir, de qual tipo de literatura que a criança gosta. Tá. Né? E, ao mesmo tempo, quando eu escrevo, uma coisa que eu faço muito é ler para eles, né? Para ter um retorno deles, o que eles vão gostar. Né? E quando a gente trabalha muito produção de texto com as crianças, eu tenho o hábito também de sentar e escrever com eles os textos. E eles já vêm assim com algumas coisas prontas, ou algumas dúvidas, ou algumas sugestões? Já vêm assim falando alguma coisa? Vem bastante. E é bem diversificado? É. É. Vem com bastante ideia. Muitas histórias. Vem com diversas histórias, né? Até quando eu escrevi esse livro, muitas crianças leram antes, né? Porque assim, não foi assim, eu vou publicar essa história e pronto, né? Eu fiz bastante teste primeiro, li com bastante crianças, li para os meus sobrinhos também, né? Li para os meus alunos e eles já vinham com um monte de ideias diferentes. Quando eu falei que eu ia publicar, eles já escreveram várias cartas, dando ideias de como que eu podia continuar até, como vai ser o volume 2 desse. É. Eles trazem bastante ideias. Participaram bastante. Bastante, então. bastante. Participaram e participam, né? Participam ainda. Tá. Esses seus livros também, você então sempre mostra para eles e fala também, apesar de às vezes ser um assunto talvez não direcionado, mas você sempre fala um pouco para eles também do seu trabalho? Mostra o livro e tal. E eles trazem também livros de casa? Como que é esse trabalho ou não? Trazem. Alguns que eles viram, que eles gostam. Trazem. A gente também tem um momento de leitura livre, né? Além da leitura que eu faço para eles, todo dia no início da aula, depois do horário do lanche, a gente tem um momento de leitura livre, que eles podem ler o que eles quiserem, porque também é um momento de acalmar, né? Tá. De baixar um pouco aquela agitação. E aí a leitura é livre, eles podem ler o que eles quiserem. Então, eles trazem de casa, trocam entre eles. Né? A gente também tem disponível na sala de aula esses livros, mas eles trazem. Então, é um momento que eles trazem bastante ideias do que eles gostam de ler. E você consegue perceber isso? Com certeza sim, porque a gente quando está ali naquele... que acredito que seja a mesma coisa da aula, quando você está, no meu caso, que é a aula de música, né? A gente sempre percebe quando tem um e outro que vai despertar, ou tem uma coisinha a mais, né? Que você percebe isso também no pessoal essa criançada para ler? Você acha que sempre tem alguém ali que desponta, que para frente pode virar um escritor, um poeta? Tem. Aí tem crianças que, assim, elas já começam a pegar folhas de papel, já dobrar e já começar a escrever livrinhos para colocar no cantinho da leitura para os outros lerem. Nossa. Já tem crianças que começam a fazer isso. E a partir de que idade que é essa turma aí? Então, eu trabalho com terceiro ano, que é por volta de 8, 9 anos. Ah, então eles já têm eles já estão escrevendo, né? Já estão com uma escrita mais desenvolvida. E eles já fazem isso. Tá. Então, eles já demonstram que já tem interesse na escrita. Né? Já na tem produção de escrita. Um pezinho lá, né? Uhum. Não, isso é bom porque às vezes a gente fala que é tudo tão assim... às vezes a gente é meio pessimista. Acho que às vezes a gente também fala que as coisas não rolam, né? Essas coisas de arte. Mas a gente sempre vê que tem um potencial. Eu acredito assim. Nas artes de uma forma em geral, crianças, jovens, se você conseguir passar para eles a ideia, né, do que você sempre vai conseguir trazer novos artistas, novos, né, músicos, compositores, e assim vai, autores, poetas, escritores. Eu acho que aí a gente consegue dar uma impulsionada neles, né? Acho que a gente consegue trazer eles junto para poder estar passando isso, né? Então você acha que tem esse potencial mesmo. E os pais? Como são os pais? Você acha que tem um retorno, tem um apoio? Você consegue ver isso? Assim, não da maioria, mas tem pais que apoiam bastante. Fazem parte ali e tudo. Tem pais que já começam a dar presente, vai dar o livro de presente... Porque ainda tem aquela coisa de que o livro é muito caro, mas na verdade é o mesmo preço que levar para tomar um lanche no shopping, né? Para ir ao cinema, mas ainda acha que livro é caro, mas o cinema, o lanche não é, né? Sim. E é o mesmo preço.
Sim. Né? Mas tem pais que já começam a achar interessante dar o livro de presente, os avós acham mais interessante dar o livro de presente. Ainda tem, não a maioria, mas ainda tem pais que incentivam. Incentiva. E tem uma história específica hoje que você acha que é legal para ficar lendo para o pessoal, para mostrar assim de algum autor ou não? Ou é bem livre, você acha? Tem muitos, né? Tem bastante. Mas hoje em dia as crianças gostam muito de ler aquelas coleções do Diário de um Banana, Diário de uma Menina Nada Popular, na idade dos meus alunos, assim, né? Tá. Que é mais de ciclo 2 do ensino fundamental, né? Que a gente fala final do ciclo 1, início do ciclo 2. A coleção Vagalume também é uma coleção que as crianças gostam bastante. O Vagalume tem... Quais são as histórias? Você lembra? E alguma? É uma coleção enorme. É muita coisa. É muito grande. É uma coleção de livros de aventura, né? De aventura. De aventura. De aventura. Tá. Não é sequência. Tá. São livros específicos para a idade deles, mas não é sequencial. Não é sequencial. Não. E o Diário do Banana que você falou tem o quê? Tem alguns livros, né? Tem uma coleção grande. Grande, né? Grande, é. Eu não lembro quem que falou, onde eu vi. Parece que quando fala assim, você pensa que é 1, 2, não, tem mais, né? Acho que tem mais de 10 volumes. E tem mercado, né? Assim o pessoal gosta, né? As crianças, né? Tem, até bem a linguagem jovens. deles, Mistura um pouco de quadrinhos, né? Tem de desenho, é gostoso de ler, eles gostam bastante. Gostam bastante de curtir, né? De ver. E esse outro livro que eu tô vendo aqui, qual que é? Que chama esse azul aqui, ó. Esse aqui é E Agora. Esse é o depois que veio dos dois, qual que é que veio desses que você tem aí? Aí vem esses 3 aqui. Os 3 de uma vez? Foram seguidos aqui. São coletâneas que a editora Per Se faz, que é de um projeto que chama Pareri, que são coletâneas de livros. Aqui são poesias, eu tenho uma poesia em cada um deles. Você quer falar um pouquinho de cada um? Posso falar. Do E Agora, mostra a capa aí para nós. O E Agora é uma coletânea de poesias sobre situações difíceis, né? E aí tem uma poesia minha aqui, é uma poesia só minha, o resto é de outros autores. Tá. Então é uma coletânea, né? No uma caso coletânea. De vários autores. Isso. Tá. Aí eu Sonhei Que também é uma poesia sobre sonhos. Também tem uma poesia minha aqui. Tá. E esse daqui também é O Mundo Parou, é uma coletânea sobre a pandemia. Tá. Também tem uma poesia minha aqui. Então, os seus específicos é esse primeiro que você fez, é isso? Só meu, é esse primeiro que eu fiz com 13 anos. Tá, Difícil Procura da Felicidade. E esse aqui que eu tô lançando agora. Tá, Do Alto da Torre. Então fala um pouco desse aí que você tá lançando. Esse daqui, as crianças trabalham muito do fundamental sobre contos de fadas, né? E a gente agora tem trabalhado muitos contos modernos, né? Que é uma revisão dos contos tradicionais. São histórias escritas numa versão diferente, usando conto de fadas, mas escrita numa versão diferente. Então essa é uma história numa versão diferente da história da Rapunzel. Então eu contei a história da Rapunzel num formato diferente, uma versão da Rapunzel, tá, da história. E como que surgiu essa ideia sua aí? Foi a partir do trabalho com as crianças mesmo, né? Foi uma época, faz bastante tempo que eu escrevi essa história. Também dentro do trabalho com as crianças, né? A gente trabalha muito com as próprias crianças, fazendo conto moderno, né? Do conto de fadas. E foi numa época que eu tinha o cabelo bem comprido. E as crianças brincavam que eu era Rapunzel, né? Então eu resolvi contar a minha história para as crianças. Qual era a história verdadeira da Rapunzel? Qual era a minha história, né? De verdade. E aí eu contei para elas a história verdadeira, não a história que os livros contam da Rapunzel. Né? Mas brincando mesmo, fazendo uma brincadeira com as crianças sobre isso. Então você viveu jogue suas tranças, Rapunzel, é isso? Mas falando que não bem como contam a história, não com um príncipe encantado de verdade, não com bruxa de verdade, porque na vida real essas coisas não existem. Tá. E tá tendo uma boa... Bom, você já lançou, tá lançando agora, é isso? Já lancei no meio do ano passado. Meio do ano passado. E como que tá? O pessoal tá vendo? Como é que tá tendo uma boa saída, graças a Deus. E você tem uma receptividade, assim, um controle do pessoal que comprou, que viu, de retorno? Como é que é? Eles retornam legal? Como que é isso? Retornam, tá tendo um retorno bem bacana. Tem Comentam. Professores que já trabalharam em sala de aula, tive até retorno de crianças que fizeram cartinhas,
É o legal que tem professores trabalhando em sala de aula, né? Que é legal esse trabalho. Não estão só comprando para ler, mas também para fazer um trabalho com as crianças na escola. Certo. Olha que interessante. Mas esse é o quê? Esse é independente, né, no caso? Ele não tem... É você mesmo que corre atrás, divulga, é isso? Tá numa editora por demanda, né? Então dá para comprar na editora, pela Uclep. Tá, então os locais, onde que eu posso achar se eu quiser esse... Pode comprar na editora, na Uclep, sob demanda, né? Comprar pela internet. Dá para comprar comigo, né? Tá. Tem como entrar em contato pelo Instagram, comigo dá para comprar. Depois você vai passar todo o seu contato aí pra gente. Tá. E também tem, meu esposo tem uma lojinha no Auto Shopping Global e dá para comprar na lojinha com ele também. Tá. E o seu esposo, ele mexe com o que mesmo, que você tinha falado? Ele vende miniaturas de carrinhos colecionáveis. Miniaturas de carrinhos colecionáveis. Isso. Muito bom. Lembrou, quando eu era... Nossa, eu tinha o quê? Tinha uns 6 anos, 7. Eu ganhei um carrinho pequenininho assim, preto, do Batman, de ferro, né? Que era bem assim a cara do carro mesmo, assim, pretinho, bonitinho. E aí ele saía assim, não era um foguinho, mas era como se fosse um... E era um carrinho que eu ganhei, se eu não estiver enganado aqui, eu ganhei na época de um parente da gente, acho que foi pro Estados Unidos, eu não lembro direito, mas foi uma coisa assim. E aí todos os meus amigos, criançada, iam em casa para ficar brincando com esse carrinho, né? E era o meu carrinho que eu gostava, né? Porque você fazia assim nele, ele ia embora, né? Tal. Só que um dia sumiu o carrinho. De tanto brincar com os amiguinhos, o carrinho saiu andando, sumiu. E aí eu lembro até hoje desse... E eu sempre gostei, né? Das miniaturas, né, que a gente falava carrinhos, mas as miniaturas. Então tinha até uns amigos tinham tipo de um ônibus, uns outros de corrida. Era bem legal, né? Então é interessante saber que o seu marido trabalha com isso, mas ele te apoia, então. Apoia. Ele te dá sugestões. Dá. Tá sempre ali junto. Até a gente tava conversando, ele já quer que faça o volume 2 do livro. Desse aí? Para continuar a história do casamento da Rapunzel. Depois eu vou ver se eu dou uma lida aí para eu entender melhor essa história aí, né? Para poder... então é bom, porque quando você tem o apoio dentro de casa, as coisas ficam mais fáceis, não é que são fáceis, mas ficam mais fáceis, né? Porque daí eu tenho da família toda. Inclusive a ilustração do livro, a diagramação é do meu pai. É do seu pai? É do meu pai. Tá. Seu pai então continua na ativa ou não? Ele não trabalha mais, né, profissionalmente, mas para mim ele fez. Ele faz para você. Que bom, meu. Que interessante e legal, porque eu fico assim... Acho muito interessante, a gente fica interessante, acaba sendo repetitivo, mas porque assim, quando você tem esse apoio da família, as coisas vão fluindo melhor, né? Não que tudo fácil, não é isso, mas as coisas fluem melhor, né? Assim, porque quando você está na arte ou faz a arte, no caso específico a gente está falando de arte, mas são outras coisas também, que você quer fazer e não tem um apoio, né? Da família, familiares próximos e da família em geral mesmo, e dentro de casa, aí fica muito mais difícil, né? Para você poder demonstrar, para você poder aparecer, para você poder fazer, né? Porque você já é meio cerceado lá no começo, né? Do seu trabalho, né? Então, quando você tem esse apoio e você consegue transmitir, passar o que você quer, acho que as coisas fluem melhor, né? Não sei, pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas eu acho que é melhor, né? Para você poder usufruir mesmo e passar a sua ideia do trabalho e desenvolver. Então esse que você está fazendo agora, que você falou, há uma possibilidade de fazer o segundo, é isso, né? Está pensando aí. E você tem outros que você já pensou, está lá escrevendo, ou que um dia você começou e ficou no cantinho, um dia eu tiro da gaveta, eu vou fazer esse. Na verdade, eu já comecei várias vezes. Eu nunca cheguei a terminar, né? Mas eu tenho
tenho intenção de terminar. Tá. Tenho intenção de fazer vários ainda. Mas Sobre vários temas. sobre vários temas. Eu tenho muita poesia escrita, né, que nunca cheguei a organizar e produzir o livro mesmo. É que antigamente era muito difícil, né, fazer mesmo o livro. Agora, com as editoras independentes, ficou mais fácil, né. Nesse primeiro livro que eu produzi, eu só consegui produzir porque tinha o meu pai, Tá. né, que estava dentro da área ali da produção gráfica, mas era muito complicado. Hoje em dia, né, depois que eu comecei a descobrir essas editoras de autopublicação, ficou mais fácil. Então, hoje em dia, eu tenho mais facilidade. Eu tenho intenção de publicar vários outros livros. Mas, assim, na época que eu comecei a escrever, era muito complicado fazer isso. Agora eu tenho intenção de aproveitar e Hoje com fazer. com a ascendência da internet, no caso, né, das possibilidades que tem, fica mais, assim, dá para você aparecer mais, né? Sim, Visualmente, você consegue aparecer em várias plataformas, em várias formas de vender, de mostrar o trabalho, não é isso? Antigamente era aquela coisa de livrinho embaixo do braço, né, para poder... Então, e a impressão era muito cara, né? Uhum. Agora, com essas vendas sob demanda, que só imprime depois que vende, ficou muito mais barato, né? Tá. Que essa era a parte mais complicada. Você tinha que ter um investimento inicial muito grande para imprimir e depois para vender era mais complicado, né? Tá. Agora não, você não precisa ter um investimento inicial, né? O investimento inicial é só de produzir o primeiro livro. Depois a venda é só depois que vem. O pessoal produz depois que vende. Depois que e vende. isso fica muito mais barato para produzir o livro, né? Tá. Entendi. E então é uma forma muito mais fácil, né, de aparecer mesmo, né? Sim. De você mostrar esse trabalho. Na música, assim, também, hoje, né? A gente tem muitas formas de você aparecer, de mostrar. Na arte em geral, né? Mas eu acho que na música, assim, principalmente, também abriu muitos leques, né? Para você aparecer e o pessoal começar a te ver, começar a entender o trabalho. Que Sem também fazer um era... investimento tão grande inicial, né? E no começo era isso aí, era fitinha embaixo do braço, fitinha cassete, né? Né? Embaixo do braço, corre ali, vem aqui, né? Ou com seu portfólio ali e tal, né? Que era a pastinha que você tinha ali das suas coisas, né? Para você poder mostrar o seu trabalho, né? Então, hoje no livro, quer dizer, no livro na época também era assim, e hoje eu vejo que tem, então, muitas formas de você aparecer nas plataformas, mostrar nos links ali, acolá, né? Dá para você mostrar esse trabalho seu. Você quer falar um pouquinho mais desses livros? Quais desses aí que você fez e apareceu aí que você... Tem algum que é o seu especial ou todos são especiais para você? Não, sim, o primeiro, né? Sempre o primeiro é o mais que a gente gosta mais, né? O nosso xodozinho. E esse último, que foi, assim, uma produção mais... foi mais produzido, né? Acho que foi mais maduro, assim. O primeiro foi uma primeira experiência, eu era muito nova ainda, não tinha ainda muita noção do que eu estava fazendo, na verdade. Né? Foi mais uma brincadeira. E esse último, eu acho que é o que, assim, é uma produção mais madura minha. Né? Então, é o que eu tenho mais carinho. Que esse, então, é o que você... assim, que você talvez vá produzir outros parecidos, talvez. Sim. Que é o segundo, né? Que você está pensando em fazer aí, que você falou. Que seu marido uma continuação. Pensou. E fora esse, assim, nesse contexto, tem um contexto mais, assim, como que eu vou falar, mais... porque esse, no caso aí, ele é mais histórico mesmo, mas tem uma pedagogia junto? Ou você pensa num outro diferente, mais pedagógico mesmo, ali no sentido de aula mesmo? Não, pedagógico eu não tenho intenção de fazer, não. Eu gostaria de seguir mesmo na área de literatura mesmo, de leitura por prazer mesmo, de ler porque é legal, porque é uma leitura gostosa, não porque ensine alguma coisa. E esse seu aí, ele tem uns desenhos também junto, é isso? Esse daqui? É. Sim, as ilustrações são... Que você falou que é o seu são pai que feitas fez. pelo meu pai. Tá. Na verdade, são maquetes. Tá. Ele fez umas maquetes, fez bonequinhos, são maquetes que ele fez, depois fotografou. Tá.
Então aí você vê que tem um interesse maior até pelas crianças, né? Sim. De poder, não Porque é dá só a pra leitura reproduzir. em si, mas também tem o visual, né? Sim, que dá para eles reproduzirem, né? São rolinhos Uhum. que dá para fazer igual com um rolinho de papel higiênico, né? Dá para criança fazer os personagens deles também, da história. Então eles podem criar junto, né? Assim, sei lá, tá brincando, tá fazendo, tá criando, tá contando a história. Isso. E olha que coisa bem legal isso aí. E isso tudo você visualizou sozinha? Como é que foi? Você pensou sozinha ou teve uma equipe junto? Eu e meu pai. Você e seu pai? A equipe ali, foi eu e ele. Fazendo, ó, vamos desenhar aqui, vamos fazer ali. Uhum. Tá. E outros pontos assim de autores que você vê hoje ou que foram te inspirando? Você lembra de algum que te inspirou mais, que você foi vendo? Ou hoje, assim, se você vê alguma coisa, algum livro diferente, algum autor diferente, tem isso para você ou não? Sim, na área da literatura infantil tem vários, né? Porque eu leio muito para as crianças nessa área, né? Então, sim, tem hoje em dia, na área principalmente dessa de contos de fadas com versões novas, né? Tem o Toreiro, que é um escritor de contos de fadas, assim, que trabalha muito com essa parte de versões novas, né? Acho que foi muito lendo muito os textos dele que eu acabei criando também a minha versão. Tem o Flávio de Souza, que também trabalha muito com essa história de fazer releituras de contos de fadas, que eu também gosto muito, que tem o livro Que História é Essa? Tem o volume 1 e 2, que faz muito isso de contar o conto de fadas na versão de personagens não comuns do livro, né, do conto. Então, ele costuma escrever a história da Cinderela, mas contado pelo ratinho da carruagem, sabe? Ele muda muito o ponto de vista da história, que a gente trabalha muito com as crianças, esses livros. Então, a partir desses escritores que fizeram também releituras de contos de fadas, eu acabei me inspirando um pouquinho também para fazer a minha releitura, né? Tá. As crianças, de uma forma, quando você conta de um outro jeito, eles estranham muito ou eles entram na brincadeira? Eles entram, eles gostam bastante. Porque eles, assim, quando chega no terceiro ano, que é normalmente a série que eu trabalho, eles já são muito cansados de ouvir a história tradicional. Tá. Eles estão lá desde o infantil ouvindo os contos de fadas tradicionais, né? Então, quando a gente fala assim, vamos trabalhar conto de fadas, eles de novo, isso é coisa de bebezinho, né? Eles não querem mais ouvir os tradicionais. Tá. Então, eles adoram ouvir as releituras, né? Então, a releitura é uma coisa também bem atual, assim. É bem atual. De fazer umas mudanças e tal. Interessante também, né? É uma coisa, então, plausível hoje de estar acontecendo, né? Sim, é o que tá saindo mais aí no mercado. E no caso, você vira uma contadora de história também? Né? Como se fosse uma contadora de história ali também. Mais ou menos, assim. Eu trabalho mais com a parte de leitura. Não chego a fazer contação, de mudar a voz, de encenar. É mais a leitura mesmo. Que a intenção é estimular a leitura. Leitura. Tá, a forma que eles vão que eles vão ler. Lendo, tá? Que eles vão poder entender, aprender especificamente lendo. A ler, Tá. Porque a contação de história ele já lida com outras coisas, como você falou. É mais a questão de teatro, né? De interpretar. Muda a voz, interpreta, tem um sonzinho, né? E quando a criança vai fazer a leitura, ela não vai fazer a contação para ela, né? Então, a ideia mesmo é estimular a leitura. Leitura, que né? é um pouco diferente da contação, né? Tá. Você chegou a pegar, assim, histórias do Daniel Azulay? Chegou a ver? Quando eu era criança eu assistia. E adorava Daniel Azulay. Era bem interessante, né? Porque ele fazia tudo assim, ele fazia desenho, música, né? Tinha os bonecos, tinha que a criação dele, né? Tinha a parte a parte também teatral ali que ele fazia com o pessoal, né? Então hoje em dia a gente não tem muito isso até na TV, né? Não muito tem. Pouco, né? Assim, muito pouco, praticamente quase nada, assim, só se tiver canal fechado. Hoje em dia não tem muita coisa infantil na TV, né? Porque ali no caso dele, ele tinha muita criatividade, né? Assim, era uma coisa que fluía com desenho, com música, então você podia curtir muita coisa que ia te trazendo informações bem interessantes. É verdade. Que você estava falando aí, de repente, não sei porque veio a imagem dele fazendo, né? Algodão doce, né? Que fazia eu gostava bastante. Né? Então, hoje em dia, eu acho que falta um pouco. Mas como você está fazendo esse trabalho direcionado para as crianças na escola,
E você vendo suas companheiras, seus companheiros, os professores e tal, vê alguém também tem essa coisa de estar passando igual você está fazendo, de também escrever? Você conhece alguém que faz isso? Do seu métier, assim, de professores que gostam da leitura, vamos dizer assim, da literatura e tal? Tem bastante gente que gosta da literatura e tem algumas pessoas que têm também vontade de escrever. Uhum. Né? Tem um ou outro que também tem o sonho de escrever, que fala, não, um dia eu também vou escrever. É que, assim, a vida do professor é muito corrida, né? Então, a gente sempre fica com esse sonho e fala, não, um dia eu vou, mas o tempo é bem apertado pra gente, né? Eu tenho bastante coisa que eu já comecei e não consigo terminar porque a gente tem um tempo muito apertado. É muito difícil pro professor, né? Eu acabei terminando esse projeto, na verdade, porque há 1 ano e meio atrás eu acabei tendo burnout, né? Acabei ficando afastada, porque eu cheguei num ponto de exaustão muito grande, quando chegou aquela fase de que a gente tinha que dar aula online, aula híbrida, né? Que era aula online, aula na sala de aula, era um monte de coisa de uma vez só. Eu acabei pifando de vez, né? Fiquei 6 meses afastada do trabalho e aí chegou naquela parte da terapia de que você tem que fazer alguma coisa, se ocupar, mas sair do foco do trabalho. E aí foi a hora que eu sentei com meu pai e falei, vamos fazer alguma coisa diferente, porque eu preciso, né? Espairecer, preciso tirar o foco do trabalho, mas eu preciso me ocupar. Eu falei, então vamos fazer o livro. Né? E foi aí que eu sentei e fui fazer o livro, consegui terminar o projeto. Mas porque ter tempo é bem difícil. Então a gente acaba fazendo assim, não, no meu projeto de aposentadoria. Quando eu parar de trabalhar, na hora que eu aposentar, eu vou fazer meu livro. Na verdade é meio assim, porque professor é complicado para ter tempo. Porque é corrido, né? É muito corrido. E às vezes você quer produzir e não dá. Não dá Porque tempo. a gente que dá aula de uma certa forma, que nem no meu caso. No meu caso, eu, além de dar aula de música e tal, eu também faço meus eventos, gravações e tal. Então, às vezes, você fica muito preso à aula mesmo, né? Ela te puxa mais, né? E às vezes você quer produzir, quer fazer a coisa e não rola. Porque você tá tão, né? Às vezes cansado, às vezes E a criação precisa de uma mente tranquila, leve, né? A gente precisa daquele ócio também, né? Às vezes a pessoa fala, mas você não tá fazendo nada, mas você tá ali, né? A cabeça tá matutando, você tá... Peraí que eu tô criando, a minha cabeça, minhas cacholas aqui dentro estão... Aí às vezes a gente começa a pensar nas férias, que é a hora que a gente tem a cabeça mais livre para isso, mas aí as férias acabam e a gente não termina, de criar. É verdade. Porque é o ócio criativo, né? Tem até o livro, né? O ócio do criativo. Que você... é o seu momento. Então, é o nosso momento justamente de criação. Né? Às vezes as pessoas... Quantas vezes, mas você não está fazendo nada, você tá, calma, eu estou pensando, parece que não estou fazendo nada, mas aqui dentro está formigando o negócio, né? Está fervilhando, né? Porque é a nossa criação, né? É a nossa criação. E aí que você foi pro livro, então. Você falou, opa, é agora que eu vou para esse primeiro aqui, né? Desse do Alto da Torre, Alto da né? Torre. E aí esse ano agora, então, vai sair o segundo. Não sei se esse ano, mas a hora que eu conseguir ter tempo, sai o segundo. Tá. E o que você fala mais dessa sua caminhada aí? Que são quantos anos já que você está nessa coisa da escrita? Quanto tempo já? Desde que eu comecei a escrever? Uns 40 anos. 40 anos que já está. Então, desde que eu comecei a escrever? Tá. A gente começa com 7 anos. Aí. 40 anos eu não tinha nascido, peraí, tinha nascido. Então, e você nesse seu tempo, nessa experiência sua, assim, o que você pode, assim, que você conseguiu absorver mais, assim, que te animou mais? Por exemplo, eu escrevi mais sobre isso, que foi mais prazeroso, eu escrevi sobre isso, eu pesquisei mais sobre isso, eu consegui entrar nessa área que me abriu um leque para outras coisas, isso me ajudou na aula, ou ao contrário, a aula me ajudou a absorver essa outra coisa na escrita. Tem alguma coisa assim? Eu acho que a literatura infantil, né, acabou assim, um ajudou o outro, né, a aula me ajudou a escrever e escrever me ajuda na aula, né, esse livro eu posso trabalhar tranquilamente na sala de aula, que é conteúdo do que eu trabalho na escola,
né? E a escola me ajuda a ter conteúdo para escrever o livro. Então, a literatura infantil me ajuda bastante. Mas uma coisa que eu gosto de escrever muito é a poesia, né? Mas a poesia já eu acho que é uma coisa que é mais difícil de vender. É mais difícil de apresentar para os outros, né? Não, acho que não tem um público tão grande para comprar poesia, por exemplo. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu acho que a literatura infantil é uma área que é mais tranquilo de escrever e de trabalhar com vendas. Tem algum autor que te inspira mais, assim, na poesia, não? Na poesia tem um monte, assim, poesia... Você gosta, que eu gosto, você lê, você fala, poxa, sei lá... Eu gosto muito da Clarice Lispector, da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, gosto muito do Pablo Neruda, quem mais? Do Carlos Drummond de Andrade. E nas suas poesias você fala especificamente de um assunto só ou variado? Ou conforme está a sua inspiração, você faz? Eu falo muito do que eu sinto. Então, depende muito da situação que eu tô. Uhum. É mais da emoção que eu tô sentindo no momento mesmo. De como está o seu emocional. O meu emocional no momento. Tá. Eu sou assim também com música. Às vezes a gente... Depende, às vezes a gente tá assim mais pro lado romântico, às vezes a gente tá mais pro lado, sei lá, o lado de meio protesto, às vezes você tá mais pro lado do meio ambiente, às vezes você tá mais pro lado de nada, que às vezes você fala, nossa, eu fiz a música, vai ver a letra e fala, gente, eu não falei nada disso aqui. Né? Às vezes você tá num contexto desse, às vezes você tá num contexto mais... de buscar mesmo a sua identidade como autor mesmo, a própria música, né? Que você começa... Às vezes você vai na rima, né? Aí você vai rimando, você fala, tô rimando, sei lá, pão com... sei lá, com outra coisa que não rima, né? Aí você fala, mas... às vezes fazendo experiência só, você né? vai fazendo isso, você vai fazendo esse jogo, né? Também. Então depende muito. Mas aí eu acho que a gente também vai se encontrando. Às vezes, assim, nesse inteirinho a gente vai se encontrando como autor mesmo, né? Que com certeza você já está se achando também, já se achou, né? No seu contexto, não é isso? De autora. E você se diz como? Autora? No momento é autora de literatura infantil. Infantil. Que você já falou no começo, né? Que é o infantil, que é o que te joga mais para você estar firme no seu trabalho, né? E esse infantil, então, você tem outras ideias, assim, você já falou, eu estou repetindo a mesma pergunta, mas assim, você tem outras ideias que você acha que vão trazer um outro livro impulsionado numa história mesmo, que possa ter uma mudança? Que nem tem aí do Alto da Terra, que é da Rapunzel? Sim, tenho. Tenho outras histórias que vai depender aí do tempo para eu conseguir sentar e escrever, mas eu tenho várias ideias. Que parte disso aí, né? De você mudar uma história que já rolou, já rola, né? De versões modernas aí, de contos de fadas. Tá. Puxa, que coisa assim, bem... talvez seja atual, né? Tem muita gente que faz isso hoje? Nesse aspecto, assim? Tem muitas. Né? E você conhece algum daqui? Não? Brasileiro? Tem. Já não é tão novo. O Chico Buarque escreveu A Chapeuzinho Amarelo, né? O Toreiro é brasileiro, que escreve... Ele tem várias histórias. Ele tem um livro que é do Chapeuzinho, ele tem uma versão para cada cor de Chapeuzinho. Num livro, eu não lembro qual é o nome do livro. Mas ele tem o Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Preto, Chapeuzinho Colorido. Tem uma versão para cada Chapeuzinho. Coleção. É um livro com várias histórias. Um livro com várias histórias. Tem. 50 tons de Chapeuzinho. Mas o nome do livro? Eu não lembro o nome do livro, mas tem. 50 tons de Chapeuzinho? Não, é brincadeira. Ele tem também da Bela Adormecida, que também tem várias versões da Bela Adormecida. Nem todas ela é adormecida. Então, assim, a Bela Atrapalhada, a Bela Distraída, a Bela... Uma versão para cada Bela também. Tem o Flávio de Souza, que também tem... Que ele conta a versão de um personagem
não tão importante da história, que conta a versão dele da história, né? Então ele pega, assim, lá, o ratinho da carruagem da Cinderela, o dragão do castelo, da Bela Adormecida. Então ele pega, assim, um personagem totalmente anônimo da história e conta a versão desse personagem da história. Tipo, mas tem, que não é nacional, tem a verdadeira história dos Três Porquinhos, que é a versão do Lobo Mau da história. Tem vários. Olha. Então, e como você já falou também, as crianças gostam muito disso, né? Essa mudança, né? Essa troca, né? Justamente para não cansar, né? E para saber que toda história tem dois lados, né? Uhum. Nem sempre a história que a gente conhece é a verdadeira. Tá. Né? Sempre diz que essas histórias infantis, principalmente, sempre tem alguma coisa diferente atrás, né? A história é de outro jeito, ou quer mostrar uma outra coisa, né? Que assim, fica aquela história também das crianças que sempre esperarem um príncipe encantado, né? Fica essa ideia de que tudo é perfeito, maravilhoso. Não é bem assim, né? Não é dessa forma, né? Você sempre tem que mostrar o contexto, o que é mesmo, né? O que acontece mesmo. Uhum. Bom, você quer falar mais um tiquinho dos seus livros aí? A gente já está chegando quase no nosso finalmente. Falar mais desse, que é o meu xodó, né? O Do Alto da Torre. Quem quiser comprar o livro, tem na editora Euclep, né? Que é uma editora que vende por demanda. Então, é só entrar na editora, fazer a compra, né? E depois de comprar, eles produzem o livro e entregam em casa. Tá. Ou então na loja do meu esposo, tem lá pronta entrega. Aí pode pedir meu autógrafo também, se for lá. Tá. Ou entrar em contato comigo, que eu também entrego o livro. Tá. Mostra a capa de novo dos outros aí, ó, e fala o nome e tal. Esse que é A Difícil Procura da Felicidade. Esse não tem mais à venda. Tá, esse foi o primeiro, Foi o primeiro, foi uma tiragem bem curtinha. Esse não acha nada, então, se quiser, não esse tem. Foi uma tiragem bem curta, bem curta. Tá. Já faz bastante tempo. Ele foi feito em 88. Ah, tá. Aí foi uma tiragem bem curtinha, que foi o primeiro. Aí as coletâneas que você participou, né? Não, tem esse antes do... esse aqui também foi uma coletânea, que também não tem mais à venda. Esse aqui eu não lembro quando foi feito. Esse é de 95. Ali tá a edição comemorativa de 15 anos, não dá pra ver aqui que é de 80 a 95. Mas do que é mesmo? É Movimento Poético em São Paulo. Ah, tá. Do Movimento Esse Poético aqui em São Paulo, também não tem mais. Certo. Aí as coletâneas, né, que você falou. Aí as coletâneas, primeiro foi essa daqui. E agora? E agora? Depois Sonhei Que. E O Mundo Parou. Esses 3 pela editora Per Se. Tá. Esses ainda tem lá na editora. Editora Per Se. Tá. Também é uma editora sob demanda. Tá. Né? E por último... O seu mesmo... Do Alto da Torre. Que tá aí revigorando. Pela editora Euclep. Euclep. Tá. Certo, Do Alto da Torre, que quem sabe esse ano você consiga fazer o segundo, né? Quem sabe. Com a ajuda e com o apoio. Agora fala... como que chama seu marido que está aqui presente com a gente? Ele chama Miro. Então, Miro, dá o endereço dele lá, se o pessoal quiser ver. Como é que é? Ele está no Auto Shopping Global, fica na Avenida dos Estados. 8.000. Ele tem um quiosque lá que chama MF Carrinhos Colecionáveis. Tá. E aí, qualquer coisa pode te achar por lá também. Contato, essas coisas, tudo é lá também. De repente, te acha lá. Tem um contato, né? Sim, pode ter entrar em contato por ele lá. Tá. Então tá bom. Eu, tô bem feliz de você ter vindo, ter aceitado o nosso convite para estar participando com a gente aqui do nosso podcast, né? E a gente fica contente de estar mostrando um pouco dessa arte da escrita, né? Dos escritores. Já veio aqui a Gabi, já veio a Andréa. Então a gente quer justamente o pessoal lá da FASB também que veio aqui falar sobre os trabalhos de literatura, dos escritores, de quem foi os incentivadores, no caso, né? Desde dos autores dos gibis, dos livros, de séries de TV. Então tem muita coisa que
que faz a gente que está nesse meio, a gente vai melhorando às vezes e crescendo a ideia, como a gente falou do ócio, né? Você vai no lance da criação, né? E aí você vai, que nem a gente está conversando aqui e às vezes vão surgindo ideias, surgindo coisas que você está conversando, né? É verdade. Que nem tem um amigo meu que fala, às vezes você está conversando, a pessoa fala pãozinho. Fala pãozinho. Aí foi fazer uma música de pãozinho. Lá pra frente aparece o pãozinho, né? Então, às vezes fica até acho que foi o Gonçalo Pavanello que também veio aqui, falou com a gente aqui. Ele também, um dia, acho que foi sapato sujo, uma coisa assim que o pessoal falou, ficou na cabeça dele, aí criou uma música lá, depois de um tempo, sobre o sapato sujo. São as ideias que surgem, né? Você vai pegando, vai pincelando as coisas e vai registrando aqui. Diz que a gente tem as caixinhas, né, na nossa cabeça, não é isso que fala? E aí as caixinhas vão se abrindo e você vai conseguindo fazer o seu trabalho. Então, para a gente dar o nosso encerramento mesmo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Fernanda Paganotti, né? Isso. Falar certinho, né? Escritora, muito obrigado mesmo pela sua participação, tá? Pela sua disposição. E também foi o Fabiano, que inclusive falou do seu trabalho, Fabiano Silva, né? A gente fez o colégio junto. Ele comentou. Eu escrevia poesia junto no colégio. Também? Então o Fabiano também era Também era poeta. Era poeta também. Um escritor. Muito bom. Aí ele comentou, falou do seu trabalho. Eu falei, não, o que a gente quer justamente é mostrar esse trabalho dos autores de uma forma em geral, dos artistas, né? E muito, muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço. Tá? Fiquei muito contente com o convite. Obrigado. E eu queria que você desse, então, seu último start para o pessoal. Como o pessoal te acha, seus contatos, esses seus trabalhos aí, você pode falar de novo, tá bom? Então, fique à vontade. Se quiser também entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é @fernanda.paganotti. Também tem o meu e-mail, fpaganottiluz@gmail.com. E o meu WhatsApp também, que é 11 9680 9889, ou entrar em contato com o meu esposo lá no Auto Shopping Global, no MF Carrinhos Colecionáveis. Tá certo. Então, esse seu último livro é do Alto da Torre, do Alto né? da Torre. Como você falou. Que, pessoal, então é só vocês curtirem aí, corram atrás do trabalho da Fernanda, conhecer, tá bom? E eu tenho agora um papo legal com vocês aí, ó, para falar sobre esse nosso podcast. O Flavesp Podcast, ele fala sobre as artes, sobre os artistas, sobre seus personagens, sobre suas histórias. E se você quer ser um apoiador, quer estar junto com a gente, tem o QR Code aqui, ó. Aí você vai lá e você vai ser o nosso patrocinador, o nosso apoiador, ok? Então, falando sobre arte, personagens, sobre a sua história, sobre a sua vida. Então, se você quer participar com a gente aqui e patrocinar e ser apoiador, é só vir aqui no QR Code, ok? E se você vir aqui, você vai aparecer aqui um sininho, né? Deve estar aparecendo por aqui o sininho. Aí você, ou aqui, né? São vários lugares, né? Que aparece o sininho. Você pode... Clica lá no sininho que você vai ser um dos nossos apoiadores, assim, no sentido do pessoal estar vendo mais, de você estar conhecendo todo o nosso portfólio aqui, né? Pode chamar assim de portfólio do nosso trabalho, das nossas entrevistas, ok? E divulgar mais para todo mundo, tá? Então, eu, Flávio Véspero, agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no Flavesp Podcast, ok? E esperamos vocês numa próxima, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.